a mentalidade por trás da construção de patrimônio e de riqueza. É algo bem mais profundo, quase uma filosofia de investimento. Exatamente. É que o sucesso não parece vir de uma genialidade, de prever o futuro. Não, né? Não, parece vir da construção de um sistema. Um sistema para que a razão sempre vença a emoção. Perfeito. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Vamos começar pela base de tudo, que é de onde vem o dinheiro. A ideia de que as grandes fortunas são, na maioria, construídas e não herdadas. E como a renda variável é a ferramenta principal nisso. Exato. Depois, a gente entra nessa mudança de mentalidade, de pensar como especulador para pensar como dono de um negócio. A famosa cabeça de sócio. Isso. Em seguida, a parte mais prática. Disciplina, processo, o poder do tempo. E por fim, o que talvez seja o mais difícil, né? O controle emocional. Como lidar com a volatilidade e com os erros. É uma jornada em tanto. E o primeiro passo, me parece, é entender a natureza do jogo. Certo. E o ponto de partida é muito forte. O material insiste que a maioria das grandes fortunas, elas não foram herdadas. Foram construídas tijolo por tijolo. Sim, essa ideia é central. E o cimento dessa construção quase sempre é o que o material chama de ativos produtivos, principalmente ações. E vale muito a pena a gente parar um pouco nesse termo, ativos produtivos. Sim, o que é isso na prática? Então, parece algo técnico, mas a ideia é muito poderosa e simples. Uma ação não é só um código piscando na tela. Certo. Comprar uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, é comprar um pedacinho minúsculo do banco. Você virá sócia de tudo aquilo. Dos prédios, dos caixas eletrônicos, da tecnologia, dos funcionários. É um ativo que está vivo. Exato. Está vivo, trabalhando, gerando lucro, pagando imposto, inserido na economia real. Entendi. Então, a ideia é que o dinheiro não está só rendendo num lugar abstrato. Ele está literalmente trabalhando em algo real, financiando uma empresa de energia, uma varejista. Perfeito. É o completo oposto da mentalidade de cassino, de especulação, que só tenta adivinhar se algo vai subir ou cair amanhã, sem se importar com o que aquilo de fato representa. E a construção de patrimônio, que o material descreve, é um processo, não é um evento. Exige paciência. Muita paciência. Mas aí surge uma comparação interessante que as fontes trazem. Empreender. Abrir um negócio parece o jeito mais direto de construir patrimônio, não? É uma ótima pergunta. E sim, empreender pode gerar retornos altíssimos, talvez até mais rápidos. O ponto que o material levanta é o risco. O risco é muito concentrado. Exatamente. Você abre uma padaria. Todo o seu capital, todo o seu esforço está ali, naquele único negócio. Se não der certo, o prejuízo pode ser total. Faz sentido. O que a Bolsa oferece é uma forma de empreender de maneira diversificada. Com um clique, você pode ser sócio da Microsoft, da Google, da Easy Energia. De gigantes globais. Isso. Você dilui o seu risco em dezenas de negócios sólidos, em vários países, vários setores. É uma democratização do acesso aos melhores ativos do mundo. Essa ideia de ser sócio da Google é muito poderosa. Mas isso tem que mudar completamente a forma como a pessoa reage a um dia de queda na bolsa, não é? Muda tudo. E aqui a gente entra no que talvez seja a virada de chave mais importante. A cabeça de sócio. A cabeça de sócio. Se você é dono de uma fatia da empresa, o seu foco muda da cotação do dia para a saúde do negócio no longo prazo. A pergunta não é mais subiu hoje. Não. A pergunta passa a ser: a empresa continua vendendo bem, continua inovando, a diretoria é competente? Mas sejamos honestos, é difícil se sentir dono quando se tem, sei lá, 10 ações de uma empresa que vale bilhões. Como é que você faz essa transição mental? É um exercício. Começa com o estudo. Antes de comprar, você lê sobre a empresa, entende o que ela faz, quem são os concorrentes, você acompanha os resultados. E aí, com o tempo, a coisa muda. Com o tempo, você deixa de torcer pelo preço da ação e passa a torcer pela empresa. Quando o Banco do Brasil anuncia um lucro recorde, a sua reação é: que bom,
o meu negócio está indo bem. Essa é a virada. E dentro dessa lógica de dono, a diversificação se torna... Fundamental. O material fala em distribuir o capital em diferentes empresas, setores perenes. Sim, setores que tendem a resistir melhor ao tempo. E é interessante que mencionam tanto ações individuais quanto ETFs, que são os fundos de índice. E qual seria a lógica aí? Porque parecem coisas um pouco opostas. É uma ótima observação. Ser sócio de uma empresa específica, como a gente falou, implica uma convicção forte naquele negócio. Já um ETF é uma aposta no mercado como um todo. Você está apostando na corrida, não em um cavalo específico. Exatamente. A estratégia que parece emergir das fontes é uma combinação, um núcleo de convicções em empresas que você estudou a fundo e uma base diversificada em ETFs para capturar o crescimento geral da economia. Faz todo sentido. E as fontes também fazem uma distinção importante. Diversificar não é pulverizar. Ah, sim. Essencial. Qual a diferença na prática? A melhor analogia é a de montar um time de futebol. Diversificar é escolher um bom goleiro, bons zagueiros, meio-campistas, atacantes. Cada um tem uma função. Certo. Pulverizar seria colocar 50 jogadores aleatórios em campo. Você tem um monte de ativos, mas nenhuma estratégia. Os acertos de alguns são diluídos pela mediocridade do resto. Entendi. O objetivo é controlar o risco sem matar o retorno. Perfeito. Ok, então a pessoa montou um portfólio bem pensado. Mas como ela garante que vai seguir o plano mês após mês, ano após ano? Quando a vida acontece, as contas chegam, o mercado assusta. Aí a gente entra na parte da disciplina e do processo. O material é muito claro nisso. Investidores experientes não acordam no dia do pagamento e pensam, onde será que eu vou investir? O processo já está definido. É automático. É quase automático. Eles têm um plano de alocação que diz, por exemplo, 30% do meu aporte vai para ações brasileiras, 30% para ações no exterior e assim por diante. Quando o dinheiro entra, o destino já é conhecido. Então a decisão mais importante não é a de qual ação comprar naquele mês. Não. É a decisão tomada lá atrás de criar e seguir um sistema. Exatamente. Automatizar o processo é uma arma poderosa contra o nosso maior inimigo, nós mesmos. Remove a hesitação. Remove a hesitação, o medo de investir na baixa, a euforia de investir demais na alta. O investimento vira a primeira conta a ser paga, não o que se faz se sobrar dinheiro. E essa consistência precisa de um ingrediente que não se compra: tempo. Tem um dado no material que, nossa, me deixou pensando. Sei qual é. O tempo médio que o Warren Buffett mantém uma ação em carteira é de 11 anos. 11 anos? É impressionante, né? É mais tempo do que muita gente fica no emprego. O que essa estatística realmente nos diz? Nos diz que a criação de riqueza opera numa frequência diferente da do nosso feed de notícias. O mundo grita por imediatismo, mas os juros compostos sussurram no ritmo das décadas. E o motor dessa mágica é o reinvestimento dos ganhos, né? Ah, sim. A ideia é de não gastar os dividendos. Que é a primeira tentação. É a primeira tentação. Para um iniciante, receber os primeiros dividendos parece um prêmio, um dinheiro grátis. Mas isso é quebrar o ciclo. O que o investidor focado no crescimento faz? O oposto. Ele pega esses dividendos, junta com o aporte do mês e compra mais ações. Que vão gerar mais dividendos no futuro. Que, por sua vez, vão comprar ainda mais ações. É o efeito bola de neve. Cada ação é um pequeno operário trabalhando para você. Reinvestir é usar o salário deles para contratar mais operários. O objetivo não é o consumo imediato. De jeito nenhum. O objetivo é construir um exército que um dia vai trabalhar tanto que você não vai mais precisar. Isso é liberdade financeira. Certo. Um plano bem definido, disciplina, tempo, parece uma fórmula sólida. Mas aí vem uma crise, o mercado despenca, tudo vermelho, os jornais decretam o fim do mundo. Ah, o teste de fogo? Exato. Como os investidores que as fontes analisam lidam com essa pressão toda? Eles mudam uma palavra. Trocam a palavra crise por liquidação. Liquidação. Gostei. Se você tem aquela mentalidade de sócio que a gente discutiu, a reação muda radicalmente.
Vamos pegar o exemplo da ISA Energia, uma empresa de transmissão de energia, super sólida. Certo. Se o preço da ação cai 30% por causa de um pânico geral, mas você sabe que as linhas de transmissão continuam lá funcionando, gerando receita, o que aconteceu de fato? O negócio piorou ou o preço ficou mais barato? O preço ficou mais atraente. É uma oportunidade de compra. Exatamente. Para quem tem estratégia e caixa, uma crise é a melhor oportunidade de aumentar a participação em bons negócios, pagando menos. Por isso que dizem que nas crises o dinheiro não some, só muda de mãos. É a mais pura verdade. Ele é transferido do bolso de quem age pelo medo para o bolso de quem age com um plano. Mas e quando a queda não é pânico de mercado? E se for um problema real na empresa? Como o investidor sabe a diferença entre uma liquidação e um navio que está afundando? Essa é a pergunta-chave. E a resposta está no trabalho contínuo. É voltar aos fundamentos. A empresa perdeu relevância, a dívida explodiu, a gestão tomou decisões ruins. Entendi. Se a resposta for sim, talvez seja a hora de vender, mesmo com prejuízo. A mentalidade de sócio não é lealdade cega, é vigilância constante. Você é dono, e o dono cuida do que é seu. Ok, mas ninguém acerta sempre. Erros vão acontecer. A pessoa compra o que achava ser uma ótima empresa e ela fracassa. Como se lida com isso? O ponto crucial que o material levanta é que os investidores bem-sucedidos erram pequeno. Erram pequeno. O que isso significa na prática? Significa que, como a carteira é diversificada, o erro em um único ativo nunca é fatal. Ele machuca o ego, com certeza, mas não destrói o patrimônio. É uma questão de gestão de risco. Não apostar tudo numa única ideia. Exato. Para muitos, isso significa não colocar mais que 5 ou 10% do portfólio numa única ação, por exemplo. Se aquela empresa for a zero, o pior cenário, seu patrimônio total cai só 5%. É um golpe, mas um golpe do qual se recupera. Exato. O erro vira um custo do aprendizado. Você analisa, ajusta a rota e segue em frente, porque o princípio fundamental permanece. O maior risco de todos não é errar em uma ação, é ficar fora do mercado. E essa talvez seja a grande conclusão, né? Investir não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade para quem quer construir uma aposentadoria digna e ter liberdade de escolha. O sucesso não vem de uma grande tacada de sorte, mas de encontrar um processo e repeti-lo com uma disciplina quase entediante por muitos e muitos anos. Recapitulando a nossa conversa, então, o que fica é uma mudança de paradigma. Sair da ideia de jogar na bolsa para de construir patrimônio sendo sócio. Sócio de empresas que geram valor real. E para fazer isso é preciso ter um processo, quase um ritual mensal de aportes que blinde a gente das nossas próprias emoções. Perfeito. Além disso, a disciplina de usar todos os ganhos, os dividendos, para realimentar aquela bola de neve dos juros compostos. E, por fim, desenvolver a força mental para ver as crises não como o fim do mundo, mas como raras oportunidades de acelerar a jornada, entendendo que errar faz parte, desde que nenhum erro seja grande o suficiente para te tirar do jogo. No fim das contas, o que o material descreve é o investimento como uma maratona de paciência, não uma corrida de 100 metros de adrenalina. Perfeito. E isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. Qual seria? Se o material estiver certo e o maior risco de todos for de fato não investir, a questão que fica é muito prática. Qual processo pessoal, por mais simples que seja, pode ser criado hoje para ser executado consistentemente ao longo da próxima década? Não importa o que as manchetes digam ou quanto o mercado balance. A resposta a essa pergunta talvez seja o verdadeiro começo da construção de um futuro financeiro mais sólido. Hoje, a nossa conversa vai girar em torno de como as grandes fortunas são construídas. Para ficar rico de verdade, o único caminho é apostar pesado em ações, na renda variável. Eu defendo que sim, que se tornar sócia de grandes empresas é o motor mais poderoso para multiplicar o patrimônio ao longo do tempo. Pois é, e eu já vou adiantar que discordo. Acho que essa ideia é assim. Uma simplificação um pouco perigosa. Ela ignora os riscos gigantescos e, principalmente, o fator humano, né? Para a maioria das pessoas, essa dependência total da bolsa pode ser um caminho para o desastre, não para a riqueza. Mas, veja bem, o ponto é que as fortunas, assim,
Elas não caem do céu, elas são construídas. E o caminho é investir em ativos que produzem valor, como ações de empresas como a Microsoft ou o Banco do Brasil, sabe? A fórmula é baseada em 3 pilares: foco total no longo prazo, reinvestir todos os dividendos para fazer aquela bola de neve dos juros compostos crescer e ter estômago para comprar mais nas crises em vez de vender tudo em pânico. Olha, essa fórmula soa muito bem no papel, mas o próprio material que a gente viu admite que o processo exige, e eu cito, disciplina e muito tempo, e que até os melhores erram muito. Falar para não entrar em pânico é fácil, né? A realidade é que a barreira psicológica é imensa. E tem mais. Essa ideia de que no início a concentração faz parte vai contra tudo que se prega sobre diversificação. É colocar o iniciante num risco que ele talvez não sobreviva. Mas esse risco é justamente a oportunidade. A volatilidade é o que permite comprar bons ativos com desconto. O material sugere algo interessante. O dinheiro não some nas crises, ele só troca de mãos. A volatilidade, ela funciona como um filtro que sistematicamente transfere o capital de quem precisa dele agora para quem pode esperar. É uma transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Certo. Mas essa transferência só funciona para quem já pode se dar o luxo de ser paciente, não é? Para quem está começando com pouco, uma crise não é uma oportunidade. É um desastre que pode tirar a pessoa do jogo para sempre. O material mesmo diz que os ricos erram pequeno, porque já são diversificados. O iniciante não tem esse luxo. É por isso que é preciso seguir um método, não a emoção. É definir uma estratégia e segui-la de forma disciplinada, quase robótica. É uma decisão puramente racional, focada no processo, não no resultado de curto prazo. Peraí, como algo que envolve o dinheiro da vida das pessoas pode ser puramente racional? Você realmente acredita que a maioria consegue, simplesmente desligar o medo quando vê o patrimônio caindo 30% numa semana? O método no papel não é o problema. É a pessoa que tem que aplicá-lo na vida real, com contas para pagar e tudo mais. Exato. E é aí que entra a mentalidade. O segredo é parar de olhar a cotação e começar a pensar como dona de um negócio. Quando você se vê como uma pequena sócia da Isa Energia, por exemplo, o seu foco muda. Ele vai para o valor que a empresa gera a longo prazo. E a volatilidade diária perde a importância. Olha, essa ideia de cabeça de sócio soa bem na teoria, mas vamos ser honestos, é uma ficção. Eu não sou sócio do Google, eu não sento na reunião de diretoria, eu sou só alguém que comprou um papel torcendo para ele subir. A narrativa é bonita, ajuda a manter a calma, talvez, mas não muda a realidade do meu poder, que é zero. O sucesso depende de fatores totalmente fora do meu controle. Mesmo com esses pontos, eu continuo convencida de que participar do crescimento de empresas, através da Bolsa, é a forma mais testada e comprovada de construir patrimônio de verdade. O desafio não é evitar o risco, mas sim gerenciá-lo com disciplina, tempo e a mentalidade correta. E eu mantenho meu ponto. Vender isso como o caminho principal é ignorar os enormes desafios psicológicos e os riscos reais. Para a maioria das pessoas, uma abordagem mais equilibrada, que valorize também a estabilidade, é provavelmente mais inteligente e principalmente mais sustentável a longo prazo. No fim, fica claro que não existe uma resposta única, né? A discussão mostra que construir riqueza depende tanto da estratégia quanto de um profundo autoconhecimento do investidor. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.